também tem a ver com a possibilidade de ser perdoado por outras pessoas. Também faz parte da alegria do perdão que Deus preparou para nós. A possibilidade de ser perdoado pelos outros. Então nós devemos focar na possibilidade do perdão e reconciliação que pode se abrir se admitirmos nossos pecados para outras pessoas. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, cantar e viver assim é muito bom mesmo, né? União promovida por Deus, união entre pecadores só pode existir quando a gente trata dos nossos pecados, os outros tratam da vida deles também, ok? Porque vai acontecer e nós precisamos usar princípios bíblicos para tratar, e pedir perdão é um deles. Tem um exemplo aqui, acho que está no seu material, né? De como a pessoa pode abordar alguém contra quem pecou, no caso da outra pessoa ter errado primeiro. Tem isso aí, né? Um exemplo. Isso, fulano, é. O autor do livro bota acho que 2 páginas de exemplos, ilustrações, assim, como fazer isso. Então, por que coloca? Porque a gente precisa aprender mesmo, né? Às vezes a maneira de falar com alguém precisa se preparar. Muitas das pessoas que a gente ajuda, né? Ou talvez se você mesmo tenha feito isso, ajudar a resolver uma situação, pedir perdão, às vezes precisa fazer exercício de escrever aquilo primeiro, botar num papel, né? Pensar assim, ó, vamos ver se isso aqui corresponde a um pedido de perdão aceitável diante de Deus, ok? Que não inclui você tentar justificar, né, atacar ninguém. Então aqui tem um exemplo, né? Fulano, eu tenho certeza que você se lembra da discussão que tivemos semana passada. Algumas coisas que você disse me magoaram profundamente. Então, balde 2, né? A pessoa fez alguma coisa errada. Mas em vez de vir até você e tentar resolver o problema, tenho obstinadamente tratado você com frieza. Inclusive procurei ocasiões em que eu também pudesse ferir você com minhas palavras e ações. Reconheço agora que a palavra de Deus chama esse tipo de comportamento de tornar o mal com o mal. Por favor, me perdoe por tratá-lo dessa forma. Será que podemos conversar sobre o que você disse? Eu prometo que tentarei ouvir com atenção do seu ponto de vista. Espero que você faça o mesmo comigo. Uma forma, mas é importante assim, ilustra a maneira que a gente tem que sentar às vezes e pensar bem como a gente pode pedir perdão de maneira apropriada, né? Tentando levar a questão para resolver a situação, restaurar o relacionamento, tá bom? Quando a gente precisa reagir mal e precisa acertar a nossa parte. Outro ponto dentro disso, da possibilidade de ser perdoado, talvez tenha uma objeção, né? Mas eu sei que outra pessoa não vai me perdoar. Então, por que eu vou perder meu tempo? Então, essa resposta tem 2 aspectos, né? Primeiro, nós não sabemos com certeza o que outra pessoa vai ou não fazer. Você tem certeza que ela vai fazer isso? Você é Deus? Você não sabe de nada, nem como ela vai reagir. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas improváveis fazendo coisas imprevisíveis. Deus pode estar trabalhando no coração da pessoa, você nem sabe disso. Então Deus não está falando para você prever o futuro. Você não é cartomante, você é crente. Então, você faz o que Deus falou, né? Eu não preciso me preocupar se a pessoa vai ou não fazer. Eu não sei, nunca vou saber, não sei. Só depois que acontecer o fato, né? Então, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Vou lá acertar a situação da minha parte, né? Segundo, nós somos responsáveis por fazer o que Deus quer que façamos, independente das escolhas que as pessoas possam fazer em suas reações, né? Eu não vou poder forçar os outros a me perdoar. Nem quando eu vou lá pedir perdão, eu não tenho o poder de forçar a pessoa a me perdoar. Isso não é problema meu. Mas a gente pode fazer tudo ao nosso alcance para colocar a situação na melhor posição de fazer isso. Se eu falar de um jeito certo, se eu for lá com motivação certa, eu estou falando assim, aquilo que eu posso fazer, pode colocar ali, né? Marca do pênalti. E a pessoa pode
dá seguimento ali. Lucas 17, 3 e 4, né? Baseado nisso, né? Esse ponto. Acautelai-vos, teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Por que esse processo, por que Jesus colocou isso aí para nós? É uma coisa assim que só colocou para ter mais versículo da Bíblia para ler? Não. É porque esse processo funciona, foi criado por Deus. Deus é fiel e faz seu processo. Deus é fiel à sua palavra. Se ele falou, faz isso, que esse processo eu garanto, pode produzir o resultado que ele falou que ele prefere, que é a restauração, que é resolver as coisas. Ora, não fazer isso vai garantir o que para nós? De nada. O balde cheio de pedra. Vai garantir o passado não sabe lidar com o passado e vai continuar vivendo de maneira pior do que poderia viver com Deus se acertasse a maneira dele. Outro ponto aqui, né? Então, a garantia de ser perdoado por Deus, que é outra alegria do perdão também. Então, algumas vezes a obediência à palavra de Deus nos deixa vulneráveis e nos coloca em risco. E isso é parte do significado de tomar a nossa cruz. A gente às vezes fica vulnerável por obedecer a palavra, ok? Mas, o que Deus... Já viu na Bíblia alguém que ficou vulnerável, que sofreu risco, até um prejuízo por obedecê-lo e Deus deixou essa pessoa na mão? Será que já aconteceu isso algum? Não. Ela pode ter que sofrer de verdade, pode ter uma reação do outro lado, pior até, mas Deus vai cuidar dela, não vai? Não é verdade isso? A gente acredita nisso? Está cheio de exemplos na Bíblia, na história da igreja também. Então, e até na nossa vida, né? Graças a Deus. Então, a garantia é ser perdoado por Deus. Então, você vai ter um novo nível de comunhão com Deus, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quando a gente está praticando, então, essa análise humilde, que é nesse ponto do balde 2, né, se analisar de verdade e fazer o que tem que fazer, a gente pode abraçar essa promessa, que a gente desfrutará do perdão, inclusive em relação a Deus, purificar, ter uma comunhão mais aperfeiçoada com Ele, e a nossa alegria depende de comunhão com Deus. Cristãos muitas vezes estão buscando alegria, felicidade, um monte de coisa, de maneira muito intensa, em coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque com certeza não estão experimentando a alegria da comunhão com Deus, porque não tem coisa melhor que essa, né? Se eu estou buscando algum subterfúgio, alguma coisa assim, para me satisfazer de qualquer jeito, com certeza não estou experimentando a alegria, o prazer que Davi falou no Salmo 1, por exemplo, a sua alegria estava no Senhor, na lei do Senhor. É engraçado como a gente não vê na Bíblia o apóstolo Paulo buscando entretenimento a qualquer custo, assim, buscando ver, assim, ele não precisava ficar se divertindo, é engraçado, né? Acho que ele era humano como nós também, mas é engraçado que isso não tem destaque nenhum na vida dele, né? Creio que a sua alegria estava muito baseada no relacionamento, na comunhão que ele tinha com o Senhor, de viver em ordem com Deus. E sofrendo demais, ele ainda nos ensina a alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos novamente, eu digo, alegrai-vos no Senhor. E sofrendo bastante para escrever isso, e escrevendo e sendo verdade na vida dele. Então, uma vida em ordem produz alegria verdadeira, ok? Comunhão com Deus, então produz alegria verdadeira. A vida da pessoa está como Deus gostaria, ela está acertando a parte dela, a reação dela errada. A garantia de ser perdoado por Deus também tem o poder de andar na luz. Andar na luz, né? Essa questão aí. Tipo de intimidade, essa intimidade com Deus requer uma abordagem de vida que João descreve como andar na luz. Significa não ter pecado nenhum? Não. Até a carta, o Evangelho de João fala sobre isso, né? Aqueles que andam na luz, acredita assim, têm a sua vida exposta por aquilo que precisa acertar e se aproximam de Deus,
porque eles não querem deixar aquele escondido, eles não têm vantagem nenhuma em viver assim. Eles se aproximam de Deus, João capítulo 3 fala isso, né? Evangelho de João capítulo 3. Então eles se aproximam, eu quero ser limpo, eu quero me aproximar de Deus, quero ter comunhão com Ele, eu quero viver desse jeito que Ele preparou para mim. Ele sabe, Ele é sábio, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu vou viver desse jeito, eu vou pedir perdão, vou acertar a situação. Isso é andar na luz. De outra forma, é tentar me esconder, andar nas trevas. Ah, não sou assim, não vivo assim, não fui eu não fiz nada, me deixa para lá, me deixa quieto, né? Isso é andar nas trevas, João fala. Então, fundamento de andar na luz é encontrado em 1 João 9. Ele fala, nesse contexto da luz, ele coloca esse versículo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando pessoas sentem que não estão perto do Senhor como gostariam, a gente precisa ajudar elas a lembrar que suas histórias não são formadas simplesmente pelo que elas sofreram, mas que elas fizeram com o que elas sofreram. A história é formada disso, da vida delas. Como elas reagiram. E se suas reações foram pecaminosas, não foram confessadas, não foram tratadas, então essas pessoas não estão andando na luz. Elas estão andando nas trevas. E a comunhão com Deus vem de admitir o pecado, de tratar, de confessar, porque é isso que Deus escreveu na Bíblia. Isso é andar na luz. Ok? Admita, fez essa parte, reagiu errado, acerta, vive de maneira diferente, você está andando na luz. Outro ponto, isso nos deixa face a face com o Salvador. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado e a nossa propiciação. Ele nos defende. Não tem nenhum pecado que não esteja debaixo do tá pago. Eu resolvi para essa pessoa. Eu morri por ela. Eu sou advogado de defesa, ok? Eu fiz o que eu devia fazer por ela. Romanos 8 fala disso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Jesus, o Deus que os perdoou, falou, está perdoado. Resolvi. E ele mesmo é a propiciação. Eu falo assim, eu provei que isso está pago. Eu fui a propiciação. Eu fui aquele sacrifício que Deus aceitou no lugar de vocês. Vocês não tinham o que fazer, na verdade, com isso, né? Eu fui o sacrifício que o Pai aceitou, onde a ira do Pai caiu e descarregou em cima de mim, para que vocês tivessem tranquilidade, vocês que creram em mim, que vocês realmente estão perdoados e perdoados para sempre. Eu vou tratar vocês como filho perdoado, filha perdoada, né? Então, inclusive, Deus vai acusar você quando você está ali em certas coisas, o inimigo vai querer usar muitas vezes. Apocalipse 12:10, que Satanás falou que Satanás tem um trabalho que ele não falta todo dia, né? Que é, Apocalipse 12:10 fala que ele vive todo dia nos acusando perante o trono de Deus. De dia e de noite, é 2 turnos que ele faz. Ele acusa você diante de Deus de dia e de noite, diante do trono. O problema é que às vezes ele tem motivo, né? Agora, a questão é que, mesmo quando ele tem motivo, Jesus, isso aqui, ó, tá pago. Eles são meus. Então, quando o nosso adversário nos acusa, pode até ter razão, nosso advogado celestial aponta para as feridas na sua mão e no seu lado, e o Pai Santo, justo juiz, bate o martelo, declarando que nossos pecados foram perdoados. Quais pecados, está dizendo? Está tudo pago, aquela conta está rasgada, não tem mais nada contra eles. Amém? Não é bom saber disso? Ou, já pensou viver? Lembra? Pensa um pouquinho quando você vivia fora dessa esfera do amor de Deus. Quando você estava arraigado nesse mundo, tentando se defender, se justificar, tentando provar para os outros, o pecador que você achou que você não era, né? Tentando mostrar assim, não, eu sou melhor do que, né? Fala assim, não, tá tudo resolvido.
né? Eu posso viver livre agora, porque de fato o único juiz me perdoou e perdoou para sempre. Tem umas perguntas para reflexão pessoal, tá bom? Para você usar no seu tempo com Deus. Se você está ali localizando coisas, você acha que eu estou meio dentro do balde 2 aí. E agora a gente vai começar a usar esses momentos aqui antes do almoço para entrarmos dentro do balde 3, tá bom? O balde 3 é grande, cabe todo mundo. Então, capítulo 10 do livro lá do autor Steve Viers, Lembranças Alegres, compreendendo o balde 3. Vamos começar a compreender isso aí. Quando a gente considera o nosso passado através das categorias bíblicas, esses baldes que a gente está vendo aqui, né? 1, 2, 3 e 4, a gente descobre, às vezes, um grande número de eventos e memórias. E se aplicarmos princípios bíblicos, esvaziarmos os baldes, a gente vai estar usando o passado para crescer e para se tornar semelhante a Cristo. Olha esse trecho de Isaías, capítulo 1. Aí, começa. Obrigado. Deus falando para o povo de Israel. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, inúteis, né? O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. A palavra aqui é odeia. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Quando você vai lendo esse trecho, pelo menos acontece comigo, não vai dando um desespero assim, como vai crescendo o tanto de coisa errada que a gente pode apresentar diante de Deus e a reação de Deus em relação a isso. O versículo 18 é muito bom, né? Saber que Deus chama, nesse contexto, um monte de coisa abominável diante dele, que Deus não tolera, um culto intolerável diante de Deus, apresentado pela vida daquelas pessoas que se tornaram intolerantes diante dele, intoleráveis, na verdade. E ele fala: vinde, pois, eu vou lidar com os seus pecados. Então isso tem a ver com o balde 3. Essa parte, então, é sobre aqueles momentos do seu passado em que você iniciou o problema. Você causou uma situação que não devia estar lá e não existiria se você não tivesse pecado. Está ao contrário do seu passado inocente. Agora estamos no passado culpado agora. Então a gente está falando de algo que você fez primeiro, você pecou, mas você está disposto e reagiu bem. Está disposto a acertar. Você reagiu, acertou as coisas rapidamente com Deus e com os outros. Ok? E agora você vai tirar as coisas desse balde 3. Tá bom? Então,
Porque o balde 3 ainda existe. Então, se você pecou, mas lidou com o pecado apropriadamente, pedindo perdão a Deus e às pessoas afetadas pelo seu pecado, por que essa categoria de eventos e memórias ainda deve ser um assunto? Por que não resolve só no 1 e no 2? Por que tem o balde 3 ainda? O problema é que muitos de nós, homens, mulheres, se sentem presos em seu passado, mesmo quando, depois de terem feito algo errado e acertado, reagido certo, ok? Ainda sentem um peso enorme, porque ainda lutam com algumas questões, como se Deus não tivesse resolvido aquilo já. Então esse balde é muito importante. Questões como essa aí, né? O que eu devo fazer se eu não me sinto perdoado? Outra questão, né? Como devo reagir quando eu permaneço lembrando das minhas falhas? Então, por meio da palavra de Deus, das Escrituras, a gente pode aprender a esvaziar o balde 3 com a prática da lembrança alegre. Bom? Lembrança alegre, então, tem a ver com isso aí, ó. Número 1, quando você não se sentir perdoado, escolha acreditar nas promessas de Deus. Então, por termos sido criados à imagem de Deus, com a habilidade de sentir de verdade profundamente, né? Que a gente fez de errado, inclusive, e a gente não deve ignorar esse aspecto da nossa vida, a gente está vendo que não deve ignorar, botar debaixo do tapete não existe, né? Entretanto, essas emoções são confiáveis, a gente foi criado com essa capacidade de ter emoções, sentir as coisas, mas elas só são confiáveis à medida em que refletem a verdade bíblica. A gente não vai ver sem emoções, nós sentimos as coisas, aquilo mexe com a nossa vida, por isso que eu tenho que pegar e falar assim, peraí, agora eu estou sentindo tal coisa, eu penso desse jeito, mas o que Deus pensa sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu estou imaginando, sobre aquilo que está na minha cabeça. Preciso que a palavra de Deus me ajude a avaliar aquilo que está mexendo comigo. Deus nos deu um livro, a sua palavra, o que ele pensa, o que é seguro para nós. Ok? Então, João 4:24 diz, Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós fomos criados dessa forma. Ok? Depois de você ter confessado o seu pecado a Deus e as pessoas envolvidas, a pergunta mais importante a fazer não é como eu me sinto. Você continuar perguntando como você sente, provavelmente, depois de ter feito a sua parte, você vai ficar ali sentindo um monte de coisa e não vai resolver nada. Por quê? Como eu me sinto está focado em quem? Em mim. E a vida cristã é para ser vivida dessa forma? Não. Você deve estar focado então no seu pecado que você fez errado. A vida cristã é para viver dessa forma? Não. Você tem que focar em quê, a vida cristã? No maravilhoso caráter do Senhor Jesus, de Deus. Foca na palavra de Deus. Tá piscando isso aqui, né? Tá bom. Hã? Essa aqui? Obrigado. Foca, é um sinal. Eu sinto que essa lâmpada vai queimar, mas eu tenho uma decisão agora. Eu tenho que focar na lâmpada e tirar a atenção de vocês e olhar para essa porcaria que está aí piscando, ou nós devemos focar no que nós vamos fazer? Então vamos continuar aqui mesmo. Esse negócio está incomodando. Eu sinto. E, perdoa a lâmpada. Perdoa a lâmpada. Ó, vamos ficar maluco aqui, hein? Aceita, vou perdoar a lâmpada, perdoar a garrafa, perdoar tudo. Então tá bom. Então, coisa de louco. Foca no caráter de Deus, no que ele é e no que ele falou quando você, depois de ter pecado, resolveu a questão, foi atrás, foi resolver e não se sente perdoado, ok? Eu sinto que ainda tem coisa na minha vida para fazer dentro do balde 3A, que eu tô lá, ok? Então, Deus é um Deus perdoador, não é? Amém, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
Ele é um Deus perdoador. Deus é rico em perdoar, a Bíblia fala. Ele fala, como a gente leu em Isaías, ainda que a gente viva daquele jeito que está ali, ainda que tenhamos vivido de maneira errada, a gente fez coisa errada, tratou a Deus de maneira errada, tratou os outros de maneira errada, negligenciou o relacionamento com Deus, lá em Isaías 1, negligenciou o relacionamento com os outros, fez um monte de bobagem, mas eu fui lá acertar, Deus vai me ajudar a seguir em frente. Deus vai me perdoar e eu preciso alinhar o que eu estou sentindo com o que Ele fala de fato que é verdade sobre mim nessa situação. Então, as Escrituras enfatizam que Deus ama perdoar seus filhos. Apesar do pecado e da rebelião de Israel e da justa punição que eles mereciam como resultado, estava chegando o dia em que Deus iria limpá-los e perdoá-los. Jeremias agora, 33, 8 e 9. Estavam lá no cativeiro, né? Tinham lado lá por culpa deles mesmos, fizeram um monte de besteira, negligenciaram a palavra de Deus, decidiram viver errado, e Deus fala: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoá-los, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Porque eles sabiam que não mereciam aquilo. Mas Deus falou, mesmo assim eu vou perdoar vocês, vou dar para vocês o que vocês não merecem, porque eu sou um Deus perdoador. Essas promessas estão arraigadas no caráter de Deus. No momento em que a gente escolhe acreditar nas promessas de Deus para nos perdoar, depois que a gente pecou, sem considerar como eu estou me sentindo, não mistura isso na equação. Você pode estar assistindo o que você quiser, mas a escolha é assim, ó, eu vou acreditar que Deus me perdoa. Se eu fiz o que Ele falou para eu fazer, se eu passei pelo processo de acertar minha vida, está certo diante dEle. Está correto agora. Por que eu não acredito nisso? Então, ao acreditar, o que eu estou fazendo em relação a Deus? Estou dando honra a Deus. Eu acredito no Senhor, não em mim, não nos meus sentimentos, não no que os outros estão pensando ou deixando de pensar. O Senhor falou que acertou dessa forma. Está acabado? Está acabado. Está acabado. Não é? Jesus focou no perdão até enquanto morria na cruz. Né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ok? Então, repartindo as vestes, lançaram sortes. Jesus disse essas palavras aos que tinham zombado dele, ridicularizado, torturado e crucificado. Jesus estava morrendo por nosso pecado para tornar o nosso perdão possível. Está fazendo algo que é verdadeiro, é real. Não é uma historinha, não é uma ilusão, é verdade isso aqui. Falar, assim, ó, escolher basear sua vida agora no que você sente a respeito do perdão e não no que Deus fez em relação a perdão, é um insulto a Jesus. Ok? É falar que o que ele fez não tem valor, não deu certo, não fez o que devia ter feito com o nosso pecado. Isso é blasfêmia, entende? É pecado, não pode. Quem te pode e deve? Nos regozijar, nos alegrar na maravilhosa obra da cruz de Cristo. Sou perdoado. Não é só uma música que a gente canta, é uma vida que a gente recebeu de Deus. A gente recebeu essa vida nova. Estou perdoado, mas eu não me sinto assim. Ok, princípios para ajudar a gente a lidar com isso. Estamos vendo aqui. Para a gente não basear no nosso sentimento. Né? Deus promete perdoar seus filhos tão logo chegue o arrependimento. Acabamos de ver esse trecho, 1 João 9. Né? Nossas ações podem nos levar a gastar nossa vida questionando essa promessa. Por causa do quê? A promessa não funciona? Não, eu que não estou crendo na promessa. Falta de fé. Como é que resolve falta de fé? Crendo na palavra de Deus. Eu não creio, mas agora eu vou ser diferente. Eu vou crer. Acabou. Mas eu não sinto. E daí? Deus não colocou. Se confessarmos e sentirmos que nossos pecados estão perdoados, então não. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Não tem nada a ver conosco. Ele que morreu na cruz. Ele que resolveu a questão. Não falou para nós que a gente achava daquilo, ou se a gente deu alguma parte naquilo.
Está consumado, Jesus falou. Está liquidado o pecado. Vai acreditar nele? Ou no que você sente sobre isso? É uma escolha. Miqueias diz, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Os outros são assim? Eles não ficam levando em conta diante de vocês, pecou? Eles não são assim. Pecadores não são assim. Mas Deus é assim. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces. Deus não tem amnésia. Ele simplesmente não fala assim, eu não vou mais levar esse assunto diante de você. Esquece a transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Mesmo sofrendo consequências, às vezes, do pecado que a gente cometeu, se aquilo está acertado diante dele, ele vai cuidar de nós. Quem falou isso foi ele, pessoal, não é? Que bom. Outro ponto. Esta é a razão porque o Senhor planejou a ceia. A ceia do Senhor é o ápice da alegre lembrança. Esse ponto aqui que a gente precisa, que está requerido de nós para esvaziar o balde 3. Durante o memorial da ceia, o foco não são os nossos pecados somente, ou são? O que está focando na ceia ali? A gente precisa se avaliar, né? Se avaliar, mas por que precisa avaliar? Porque podemos olhar para algo muito maior do que as nossas falhas. O que Paulo fala na ceia? O Senhor, de fato, morreu por aquilo, pelos pecados. Ele foi traído e ele morreu e resolveu aquilo. O que ele fez, muito superior, muito mais importante. O sangue do suficiente Salvador foi derramado por você. E pense então nas passagens que vem em seguida aqui, para a gente lembrar disso, né? Por exemplo, Mateus 26, 27 e 28. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Vou liquidar o pecado, vou formar a minha igreja, vou estabelecer um relacionamento novo com vocês, pecadores. E não vou tratar vocês agora como vocês merecem, vou tratar conforme o que eu fiz por vocês. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nunca mais nós seremos jogados na ira que a gente merecia, pessoal. Fomos salvos pelo sangue que ele derramou a nosso favor. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Colossenses, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso a Deus. Deus não precisa. Nossa, agora, você pode ter, entra, tenha comunhão comigo, você tem relacionamento comigo e tem comunhão, porque o sangue do meu filho foi derramado e foi aceito por mim. Tua entrada foi comprada. 1 Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E entoava o novo cântico, dizendo, em Apocalipse, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem está nesse retiro, irmãos? Por que você está aqui?
Se você luta com a sensação de que não foi perdoado, anota versículos como esses, em fichas ou no seu celular, e a próxima vez que essa luta aparecer, pega isso, foca no que Deus prometeu, no que foi necessário para assegurar o seu perdão. Você está aqui porque Jesus derramou o sangue dele, é por isso. A gente está bem porque Jesus derramou o sangue dele por nós. Outra forma, outro ponto que é importante para esvaziar o balde 3, ou começar a compreender esse balde, né? Quando você continuamente recordar suas falhas, aprenda a não revolver-se em pecados do passado. Ficar se revolvendo é aquela imagem do porco se revolvendo na lama, né? Nós pecamos, então pedimos perdão a Deus e as pessoas envolvidas, mas continuamos a reviver nossas falhas repetidas. A gente tem que relacionar com elas como se ainda fosse, não, sabe, olha, eu sou, sabe quem? Eu quero apresentar, eu sou aquela pessoa que aquela vez, lembra aquela vez que eu pequei contra você? É meu cartão de visita, esse aqui, ó. Eu pequei contra você e fiz isso, aquilo. Gente, você está falando para Deus que não resolveu o que ele resolveu na sua vida. Isso é um insulto. Eu sou a pessoa que Deus falou que eu sou. Pecador? Sim. Acertei e tal, assim. Agora, não vou ficar, não sou conhecido. Se Deus não me trata e não trata você conforme as suas transgressões, por que você vai escolher fazer isso? Por que vai escolher alguém, dar o direito a alguém te rotular com isso? Acho que Deus não colocou esse rótulo em nós quando nos colocou em Jesus. Não é verdade? Não foi isso que ele falou a nosso respeito. Tenta achar na Bíblia lá, se ele trata alguns dos filhos com esse título, né? Ele não faz isso. Então, quando você continuamente recordar suas falhas, aprenda a não ficar se revolvendo no passado. Coisa importante para aprender a não ficar se revolvendo no pecado do passado. O que ocorre em sua mente é uma escolha da sua vontade. Lembra disso. Então, muitos apresentam essa luta. Como é que eu posso ser responsabilizado pelo que eu estou pensando? Surge na minha mente. Eu sinto tal coisa. Eu não posso fazer nada para mudar meu hábito de viver revirando minhas falhas do passado. Eu não posso. Simplesmente eu estou vivendo e daqui a pouco aparece de novo. Gente, pessoas que passam traumas muito profundos têm que lutar com isso de verdade mesmo. São feridas muito, muito difíceis. Agora, não tem o que fazer com isso? Isso é acreditar numa mentira. Deus nos criou com a capacidade de escolher sobre o que pensamos. E em Cristo, a gente aprende a treinar nossa mente a pensar pensamentos que agradam a Deus. Versículos são pensamentos que agradam a Deus, é a palavra dele. E versículos são a verdade que resolve, de verdade absoluta que resolve o conflito do coração. A questão é se eu uso, se eu tenho esses versículos que a gente viu anteriormente gravados em algum lugar, se aquilo faz parte do meu pensamento, né? Faz parte da salvação, né? Nós somos, que tipo, por exemplo, o que nós somos? Nós somos estar aqui, por exemplo, ó. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso é escrito para quem? Para crentes. A pessoa é cristã, ela vivia, Efésios 4:22 fala, tinha hábitos errados, tem que mudar, despojar do velho homem. 24 vai falar como viver daí para frente, mas o cerne, a chave é isso aqui, ó. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Você tem uma mente nova, tem que usar ela. Essa mente precisa de combustível, precisa de coisa nova para colocar dentro dela, precisa colocar a verdade de Deus. Por isso que Paulo em Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, e existe de verdade tudo isso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como que uma pessoa que está lutando com a culpa, que Deus já lidou, já tratou, vai viver em paz se ela não tem versículo na cabeça dela, se de verdade Deus não lê Bíblia? Como que vai acontecer? Não vai acontecer. E ela vai começar a se convencer, não, porque eu sou mesmo assim, não, porque isso surge na minha cabeça, eu não consigo lidar com as minhas emoções. Ué, isso aqui é para lidar. Se é verdade, tudo que é verdadeiro. Ah, mas você pediu perdão, irmão? Você resolveu com a pessoa lá? Sim. O que é verdade então a seu respeito?
eu estou perdoado. Isso, você vai acreditar nisso, vão viver assim. Tudo que é puro, respeitável, percebe? Cada coisa dessa dá para aplicar para ajudar a pessoa a pensar corretamente depois de ter acertado a parte dela. Outros trechos da Bíblia que falam sobre a nossa mente. Por isso, percebe? São ordens. Se são ordens, é que a gente é responsável por treinar nossa mente como Deus quer. Por isso, né? Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, uma mente equilibrada e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Fala assim, ó, cuida dessa sua mente aí, você é responsável, enche ela do que presta, ok? Seja sóbrio, tenha uma mente que equilibra a tua mente com o que Deus falou na Bíblia. Davi falou no Salmo 42, confrontando os seus sentimentos com a verdade. Por que estás abatido, a minha alma? A gente viu lá, quando estudamos esse trecho lá sobre depressão, né, meu filho? Alma engloba um monte de coisa da nossa vida. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Esperar no que em Deus? A possibilidade ou é uma certeza? É num caráter que não muda ou Deus é Alá? Né? Alá é o Deus imprevisível. Hoje ele pode acordar bem, de bom humor, beleza. Aí ele só mata 500. Se amanhã ele acordar mal, ele mata 2.000. Então, assim, não, Deus não é assim. Ele é o que ele revelou na sua palavra. Ele é um Deus que, assim, não muda o seu caráter. Nós temos segurança nisso. Eu posso esperar nesse Deus, eu posso descansar nele, porque ele é fiel a ele mesmo e a sua palavra que ele colocou para nós. Por que ficamos presos no passado, então? Letra B. Você não precisa ficar se revolvendo em pecados do passado, ok? Você não tem que ficar revendo todas as maneiras, deixa eu ver os detalhes, deixa eu ver assim, 1.1, letra A, que eu pequei nisso aqui, para você superar esse hábito, você precisa descobrir o que estava acontecendo, o que está acontecendo no seu coração, que faz ser tão fácil você permanecer envolvido nesse comportamento. Que pensamento é esse principal? Que coisa que fica me importunando? Então a gente tem 4 maneiras relevantes, razões pelas quais pessoas ficam presas no seu passado por reverem seus pecados repetida vez, repetida, fazendo, mas eu sou tal coisa, mas eu fiz tal coisa. Ei, fulano, eu sou tal coisa, prazer, eu sou fulano de tal, que pecou lá não sei aonde, né? Então assim, uma maneira, uma razão que as pessoas ficam presas no seu passado. Falta de arrependimento genuíno, né? Não lidou de maneira bíblica ainda com o que aconteceu, com o que ela fez. Então, essa é uma maneira que a pessoa fica presa realmente. 2 Coríntios 7, 9 a 10 diz, Paulo diz para os coríntios lá, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, para mudança de vida, mudança de mente para mudança de vida. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A palavra arrependimento significa dar meia volta, ir para outra direção na sua mente, outra direção no seu coração, outra direção nas suas palavras, outra direção nas suas ações, no que você sente, tudo. Então significa se virar completamente assim, ó. Eu estava vivendo no pecado aqui e eu me viro rumo à retidão. Não vou mais viver no que é errado, viver no que é certo. Vou escolher para esse lado aqui. Isso é arrependimento. E o oposto a isso é o que Paulo diz aqui sobre, chama de tristeza mundana. É o substituto superficial do que eu devia fazer com o pecado, uma vez que eu já cometi, né? Essa pessoa que lamenta por ter sido pega, né? Não porque ofendeu a Deus. Puxa, pegaram, né? Fazendo aquilo. Essa pessoa que lamenta por ter sido pega, essa pessoa que lamenta por não poder mais escapar impune da sua transgressão. Agora eu vou ter que lidar com isso aí agora, o que eu vou fazer? Tal negócio. Ou lamenta por não poder mais ser capaz de apreciar o prazer daquele pecado novamente. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso é coisa que não interessa para a nossa vida. Pessoas assim vão continuar se revolvendo no seu pecado. Elas não trataram, elas não foram contristadas, assim, não chegaram para, não pegaram Isaías 55, é um bom roteiro de arrependimento de Isaías 55. Pega uma hora que você estiver assim, sentindo sobrecarregado dos seus pecados, abre Isaías 55 lá para você, lá com o seu tempo com Deus, e começa a ler aquilo com calma, começa a orar a Deus, fala assim, Deus, isso aqui, ó,
Bota a sua vida diante de Isaías 55, uma vez que você lidou com o pecado como deve lidar. Você vê o que acontece no final. Você vai perceber que assim, ó, alinhou tua cabeça agora. Assim, é isso que Deus pensa de mim, é isso que Ele está fazendo na minha vida, né? Então, se não fizer isso, continua se revolvendo com o seu pecado. Continua lá e fique e não sai do lugar, fica patinando. Então, a pessoa percebe que está arrependida como? Se você tivesse a oportunidade de pecar dessa maneira novamente, você faria? Pensa nisso. Se responder sim, então o balde, as três, ainda está cheio de coisa. Você trata o pecado com superficialidade? Ah, não, isso foi, deixa eu falar, isso não é importante. Se tratar dessa forma, você vai viver de maneira carnal. Vai ter relacionamento quebrado com os outros. O que você fizer para Deus não tem poder nenhum, né? Não vai adiantar para nada. Pode adiantar para outra pessoa, para você mesmo não adianta nada. Você precisa sentir tristeza mesmo pelo pecado. Você precisa sentir ali moído, amassado, né? Porque a hora que você sente nisso e coloca aquilo, fala assim, nossa, que coisa grave, que coisa séria. E meu Jesus deu conta disso. E ele está fazendo isso na minha vida agora. Você não vai ficar revolvendo mais pecado do passado. Outro motivo que as pessoas ficam fazendo isso é temor de homens. Então, quem teme ao homem, armas ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Alguns do povo de Deus estão paralisados pela possibilidade de que as pessoas ao redor possam descobrir o que elas fizeram, né? Vão descobrir que eu sou pecador. É sério? Ó, não fala para ninguém, irmãos. Eu sou pecador. Vão ficar aqui, tá bom? Lá fora não. Mas elas ficam, vão descobrir o que eu fiz. E aí, por causa desse medo, temor do homem, elas começam a tentar dar um jeito, ficar revolvendo a vida delas, começam a tentar dar um jeito, não, preciso fazer alguma coisa para ninguém descobrir. Isso é uma cilada, a Bíblia fala. Ela é usada, lembra, ela era usada, o trecho aqui está ilustrando, né, usando uma ilustração real, que era para apanhar animal selvagem, para pegar os bichos ali, para capturar, né? Deus está usando isso como ilustração para descrever pessoas que estão preocupadas em ganhar a aprovação de outras pessoas. Elas estão armando o que é errado para a vida delas. Então, o ponto é o seguinte: depois que você pecou e pediu perdão a Deus e as pessoas envolvidas, você se arrependeu? Você tratou a coisa? Você não deve continuar preocupado em torno de si mesmo para descobrir quem sabe sobre o que você fez, o que poderia ter acontecido. Em vez disso, você deve olhar para Deus, que lhe perdoou por causa da sua toda suficiente graça. É o que Romanos 5:20 diz. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, inclui seus pecados aí, o que Deus fez? Superabundou a graça. Todos os pecados desde Adão, antes da lei e depois da lei, foram todos pagos por uma obra só, de uma vez por todas, que era o Senhor Jesus morrendo naquela cruz. Tudo, tudo, tudo. Imagina a quantidade, o tipo, o cheiro ruim, imagina tudo. Quando Jesus estava naquelas 3 horas morrendo ali, ele acabou com tudo. Limpou tudo. Resolveu. Está pago. Então, algumas pessoas permitem que a aprovação de outras pessoas seja um ídolo em seus corações. O medo de que os outros descubram seus podres motiva essas pessoas a mudarem de emprego. Ah, agora descobri, puxa, eu pequei, agora eu tenho que ir embora daqui. Mudar de cidade, mudar de igreja. Que modo miserável de viver, não é? Assim, eu vou ficar me escondendo, eu vou ser um bichinho ali, um rato, né? Esconder. Se isso descreve você, está na hora de parar e colocar um fim no seu temor de homens e ao ídolo de desejar a aprovação dos outros, substituindo pela alegre lembrança do que Deus fez por você em Cristo Jesus. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, pensa bem, lembra sempre disso, Deus quem Ele é, nós pecadores, mas Ele é a nosso favor.
quem será contra nós? E se for contra nós, vai acontecer o quê? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro motivo que pessoas ficam se remoendo no seu passado, relutância para abandonar o pecado. Isso é interessante. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a verdadeira confissão e arrependimento não ocorrem a menos que seja acompanhado de medidas para evitar aquele pecado no futuro. Por isso fala tanto na igreja, né? Para assim, ó, não é simplesmente pedir perdão, falar tô arrependido assim, ó. Qual é o plano, né? Quantas vezes pastores falam assim, qual é o teu plano para não viver daquele jeito mais daqui para frente? A frase "e deixa" é facilmente ignorada, só que ela é a chave para pararmos de remover, de ficar revolvendo os nossos pecados do passado. Ela é chave para isso. E deixa. Jesus também ensinou que se você quer deixar seus pecados para trás, então você precisa tomar medidas claras para evitar pecado no futuro. É o que ele fala aí usando o trecho de Mateus 5, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Não é simplesmente tira, para de fazer aquilo. Lança-o de ti, que significa fazer com que você vai criar barreiras, impossibilitar de ficar vivendo daquele jeito de novo. Tem que ter um plano para você não chegar nem perto mais de viver aquilo. Isso é arrependimento bíblico. Não é assim, pequei, mas vou deixar o pecadinho aqui perto de mim. Vem viver com o titio aqui, vem. Eu vou dar comidinha para você. Não, eu gosto assim. Se você fizer isso, isso não é arrependimento e você vai viver no pecado. Então você vai se revolver. Não é porque não foi resolvido diante de Deus. É porque você não se arrependeu. Não tratou mesmo. Então, se faz pecar, arranca, para com aquilo, interrompe o processo do pecado, trata a situação como deve e lança aquilo de perto de você, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. O que se prefere? Não tratar um pecado de maneira radical e depois chegar diante de Deus e descobrir assim, ó, sabe por que eu não tratei pecado de maneira radical? Porque eu não era crente. Eu não fiz Deus mandou porque eu era um tremendo de um bode, eu não era ovelha. Ou você usar o que Deus te deu, falar assim, ó, o pecado eu cometi, eu errei, pisei na bola mesmo, mas eu parei com isso, eu confessei para Deus, confessei para as pessoas, e eu expulsei a possibilidade de ficar vivendo daquele jeito da minha vida agora. Porque eu sou cristão, eu tenho poder para viver assim. E, finalmente, um outro motivo é perda de admiração pela graça perdoadora de Deus. Esse é um motivo que faz as pessoas ficarem vivendo presas no seu passado quando Deus já considerou a situação liquidada, resolvida. Perda de admiração. Gálatas, Paulo fala dele mesmo. 2 trechos Paulo fala dele mesmo, né? Aí, coloquei agora. Paulo fala do seu testemunho. Porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo falou, o meu passado foi terrível, pessoal.
eu acabava com os cristãos, eu mandava matar, matava mesmo, eu ficava orgulhoso de fazer isso, eu achava que estava fazendo em nome de Jesus, em nome de Deus, é Jesus não, em nome de Deus, ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, então assim, então eu achava que eu estava fazendo a vontade de Deus ao matar os seguidores de Cristo. Versículo 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, você também não é assim? Cristão? Aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue, não fui lá beijar a mãozinha do apóstolo Pedro, não fui lá perguntar se eles o que achavam, eu não sei se eu sou. Se Deus falou que eu sou uma nova criatura, eu sou. E agora, daqui para frente, eu vou viver para Ele. E é o que Paulo está falando a seu respeito. Em 1 Timóteo, ele fala algo bem parecido. Sou grato, não culpado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pessoal, esse é o nosso testemunho, não é? Então, isso nos ajuda a começar a compreender. Vai continuar, Deus permitindo, amanhã, avançar mais nesse assunto do balde 3. Então, medita nisso no seu tempo com o Senhor. Se você percebe que tem coisas aí nesse balde na sua vida, começo, alguns princípios para resolver a maneira de Deus e tirar essas pedras daí. Vamos orar antes do nosso tempo de almoço? Senhor Deus, queremos te agradecer por essa manhã, mais uma manhã com o Senhor. Obrigado pelo teu caráter, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus perdoador, por quem o Senhor é fiel. O Senhor nunca vai agir diferente conosco daquilo que o Senhor revelou na tua palavra. Nós temos segurança nisso. Nós queremos cada vez mais confiar no Senhor e vamos demonstrar isso vivendo da forma que o Senhor quer para nós. Nos ajuda a olhar para o nosso passado, olhar da maneira bíblica. Nós somos todos pecadores, muito pecadores aqui, todos nós. E aqueles que te conhecem, que um dia colocaram a sua confiança no que Jesus fez, estão perdoados, estão salvos. Nunca, 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 de forma alguma, a gente vai ter que lidar, vai ter que encarar o nosso pecado como se fosse algo não resolvido diante do Senhor. Nos ajuda, Deus, a aproveitar isso então. Nos ajuda a vivermos dessa forma nova, identificando em nossa vida o nosso passado, onde ele se encontra, o que a gente fez com o nosso passado, como é que a gente fez algo ou reagiu e ir atrás dos teus princípios, Deus. Aprender o que o Senhor pensa a nosso respeito. Experimentar teu amor e tua paz. Alegria, baseado em quem o Senhor é e como o Senhor nos trata. E ainda tem muita coisa boa para nós, Deus. O Senhor nos ama de verdade.
Agradecemos o Senhor. Como Paulo, nós queremos ser gratos ao Senhor, vivendo para falar quem o Senhor é. E o que o Senhor fez na vida de pessoas tão ruins como nós. Mostrando para outras pessoas ruins que, se conhecerem o Senhor, elas vão viver bem também. Obrigado, Deus. Obrigado pelo almoço, inclusive, que nós temos. Nos ajuda a olhar para isso também como forma da Tua graça para nós. A própria capacidade de experimentar as coisas, de ver o que o Senhor fez. Continua abençoando a nossa vida aqui, na Tua presença, Deus. E nós te agradecemos por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.